Essa é a tornozeleira eletrônica do Jair. Olha o estado. O vídeo que mostra a policial penal avaliando esse equipamento é, como diriam os meus jovens, absolute cinema. Mas também é absolute Bolsonaro. Na medida em que é essa mistura surreal aí de graça e desgraça. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tudo nesse 1 minuto de gravação é um espetáculo. Tem a policial falando com ele com aquela voz gostosinha, condescendente de professora de primário. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tem a alegação de curiosidade. Curiosidade. Tem as marcas todas tortas ali do serviço porco que ele tentou fazer no aparelho. Aliás, será que era assim que ele queria auditar as urnas eletrônicas? Vai saber. Mas esse vídeo, ele também traz uma dúvida. É uma dúvida curiosa. Porque o Jair não tentou tirar a tornozeleira eletrônica da perna dele. Não. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Ao invés disso, ele tentou ter acesso ao interior do aparelho, que é onde estão os componentes eletrônicos. E por quê? Curiosidade. Mas a curiosidade é só uma das versões que ele mesmo deu. Agora tem outra. Um surto que fez com que ele acreditasse que ali dentro tinha algum tipo de escuta. Eu vou ler um trechinho da ata de audiência de custódia que a gente pegou aqui, que diz o seguinte: o depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Ah, por isso que explica, viu, Tássio? Porque a tampa, porque ele achou que ali dentro poderia ter uma escuta e não a pulseira. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião. E o depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Então, essas foram as informações da ata que esclarecem um pouco aí essa dúvida, né, das pessoas, por que ele não tentou romper a pulseira, mas sim a caixinha. Esclarece ou esclareceria a dúvida? Porque a gente precisa considerar a hipótese de que o Bolsonaro estivesse mentindo ao falar em curiosidade ou surto. Não é como se ele nunca tivesse mentido antes, né? Então é justo se perguntar, o que é que esse homem estava tentando fazer? Esse aí é o Paulo Amador, o advogado do Jair. Ao conversar com a imprensa, ele foi logo fazendo uma longa lamentação a respeito das condições de saúde do cliente. É um idoso, padece de problemas que são pública e ostensivamente graves em sua saúde, foi submetido desde a facada, desde a criminosa facada, a 100 cirurgias de longa duração, a última de 12 horas, foi internado por diversas vezes com semi-obstruções intestinais, inclusive no fatídico 8 de janeiro, logo em seguida ele foi internado nos Estados Unidos, sofreu de erisipela, padece, portanto, de uma situação extremamente frágil. E os repórteres ficaram ali, ouvindo com muita paciência. Quando finalmente puderam fazer perguntas, não deu outra. Quiseram saber da tornozeleira. Aí o que aconteceu? Os apoiadores começaram a berrar mais alto, o advogado também já começou a desconversar. Ele violou a tornozeleira. Ele tentou romper a tornozeleira. Se for todo mundo falar junto, a gente sobre a tornozeleira, doutor. Ele tentou romper a tornozeleira. Sobre a tornozeleira. Olha, essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável. Tem vídeo, doutor. Tem imagens. Tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24 horas por dia, 7 dias da semana na porta da casa dele. Então não haveria. Isso é querer justificar o injustificável. A tornozeleira eletrônica tornou-se, neste caso, o símbolo da pena infamante, a versão moderna da pena infamante. Sua finalidade foi apenas causar humilhação ao ex-presidente. Não havia qualquer necessidade. A defesa do Jair quer mais é que o Brasil esqueça dessa tornozeleira e esqueça também dessa violação tão peculiar aí da carcaça
e não da pulseira, e com um ferro de solda. Ou isso aí é obra de um louco e não faz sentido nenhum, ou é parte de um plano de fuga que a gente ainda não compreendeu. O fato é que já existem 3 versões para o que quer que o Jair tenha tentado fazer ali. Quando o sistema disparou um alerta da violação, a Polícia Federal ligou para ele e o Jair disse que tinha batido a tornozeleira na escada. Aí depois, para aquela policial lá da voz tão bonita, ele disse que era curiosidade, ou cucuriosidade. Curiosidade. E a versão da cucuriosidade foi trocada pela versão do sussurto. Mas nenhuma dessas versões aí cola. O STF parece muito mais convencido de que havia mesmo um plano de fuga, porque se não estivesse, o Jair continuaria na prisão domiciliar. Em 17 páginas, o ministro Alexandre de Moraes apresentou os fundamentos jurídicos para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ministro destacou que o condomínio onde o ex-presidente mora é localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixadas sul de Brasília, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. E lembrou que Bolsonaro planejou durante a investigação, que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país. A distância da casa de Bolsonaro até a Embaixada da Argentina, no setor de Embaixadas Sul, também é de 13 quilômetros. O ministro analisou ainda a violação da tornozeleira, informação que, segundo ele, constatou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Convém não esquecer da vigília convocada pelo Flávio. Uma manifestação certamente ajudaria a tornar mais fácil a tarefa de colocar o Jair dentro de um carro. E se fosse um carro de uma embaixada, aí danou-se. O Bolsonaro estaria salvo do STF no mesmo instante, antes mesmo de chegar à embaixada propriamente dita. Existem duas convenções, na verdade, uma de 61 e uma de 63, as duas chamadas Convenções de Viena, que tratam de proteção a embaixadas e consulados. A que mais interessa para nós nesse caso aqui é a de 61, que trata da proteção diplomática. E ela diz que não apenas a sede das embaixadas, mas também os veículos têm proteção contra mandados de busca, de apreensão. Então é muito comum em Brasília, mesmo motoristas desses carros a serviço de embaixada se recusarem a abrir o vidro para receber até multa de trânsito. Isso significa que se alguma embaixada de algum país estrangeiro decide dar asilo ao Bolsonaro, dando a ele a condição de perseguido político, basta que ele entrasse num carro dessa embaixada para se evocar essa proteção da Convenção de 61. No caso de países da região aqui das Américas, existe ainda um outro documento, que é a Convenção de Caracas de 1954, que diz que se um país da região concede o asilo, acreditando que aquela pessoa está sendo perseguida politicamente, o país em que essa embaixada está situado, no caso aqui seria o Brasil, tem de conceder um salvo-conduto para essa pessoa sair do Brasil. Então veja que tipo de situação complicada a gente poderia entrar no nível internacional se porventura, em algum momento, Bolsonaro entrasse num carro com proteção diplomática, fosse na casa dele, dentro do condomínio, uma casa vizinha, ou até numa das visitas que ele tem feito ao hospital para receber tratamento. A hipótese de que o carro de uma embaixada seria levado até o Jair não pode ser descartada assim tão facilmente, não sem investigações. Só que, para que isso acontecesse, alguém em alguma embaixada precisaria estar a par do plano de fuga. E aí é justo se perguntar, né? Quem mais estaria envolvido no planejamento da fuga de Jair? Porque desde que ele tramava o golpe, Jair tinha sempre um plano de fuga na manga e com muita gente envolvida. Por que é que seria diferente agora? Talvez houvesse mesmo um plano digno do nome. Talvez alguém tenha orientado Jair sobre como proceder com a tornozeleira eletrônica. É claro que, se ele executou esse plano, ele executou que nem a cara dele, né? Que nem a cara ou que nem o governo dele. Nas considerações finais, eu gostaria de relembrar que por algumas vezes, ao longo do seu mandato, Jair Bolsonaro se comparou com a então presidente da Bolívia, Janine Áñez. Na maioria das vezes, dizendo que ele jamais acabaria como ela. E como foi que ela acabou, né? Ela acabou presa.
a polícia encontrou a Janine dentro do box da cama. Sabe a cama box? Aquela que abre assim para você guardar ali dentro ou seus cobertores ou um foragido da justiça? Então, encontraram ela assim, escondida dentro do box da cama. E foi uma coisa super constrangedora, né? Demonstrando não apenas culpa, mas também assim, uma certa incompetência na hora de se esconder. E aí, a Janine escondida dentro do box da cama e o Bolsonaro com aquela tornozeleira toda derretida, os dois a 80 por hora, quem é que chega antes? É a questão que eu deixo aqui. Para os apoiadores desse canal, eu fiz uma outra pergunta, né? E se a fuga do Bolsonaro tivesse sido bem sucedida? É um exercício de imaginação no nosso PS, também chamado de finalzinho. Elucubremos então. Qual seria a embaixada que receberia esse presente de grego, esse cavalo de Troia, manco? Eu acredito que se o Bolsonaro tivesse sido exitoso na sua tentativa de fuga, ele se tornaria muito eloquente no exterior. E isso teria visibilidade internacional. O discurso de que o Moraes é um ditador da toga, que nós vivemos um regime de exceção, ele ganharia muita força. E a gente nota pela manifestação da Embaixada dos Estados Unidos que esse discurso ainda está presente, né? Assim, a Embaixada dos Estados Unidos, na sua nota, mencionou o Moraes como violador de direitos humanos. Esse discurso potencializado poderia ser instrumentalizado para qualquer pauta estrangeira que tenha interesses na sucessão presidencial. E acho que esse é o maior risco que a gente enfrentaria. Mas acho que, assim, as próximas eleições e a campanha presidencial já tem um fator de risco elevado. Eu volto nesse ponto sempre, né? Assim, nós teremos uma campanha presidencial muito dura, muito difícil. E aí vem a parte perigosa do que eu acho, do que eu consigo concluir, é que do quanto fortaleceria a direita num momento tão importante e crucial que é esse que nós vivemos. Ao mesmo tempo em que a esquerda teria uma descredibilização desse julgamento, visto que em momento algum foi-se usado algum asilo do inquérito do processo do golpe da presidenta Dilma ou da prisão do presidente Lula. Porém, Jair Messias Bolsonaro, se isso tivesse ocorrido, descredibilizaria muito, visto que os presidentes de esquerda foram até o fim em seus julgamentos, enquanto ele teria escapado. Seria difícil apenas acreditar de que foi um fortuito da história. Eu fico pensando, será que algum país iria querer assumir essa fadiga, esse problema para si, né, nas relações com o Brasil, que o Brasil ia ter que pedir extradição, e aí o país, para ficar com o cara lá sem devolver, teria que assumir que no Brasil há um regime que na verdade não há? Imagina. Bolsonaro sozinho em casa, o adoentado, quase morrendo, aquele que fica 8 minutos sem respirar porque está soluçando, tá lá desde as 4 da tarde até meia-noite, tentando furar com o ferrinho de solda dele, para tirar a tampinha lá e desconectar lá a tornozeleira dele. Ele lá dentro, bonitinho, fazendo asneira. Flavinho convocando a doida militância, né? Os bolsomilitantes, para fazer furdunço na frente do condomínio. E aí um carro descaracterizado, porque não ia poder ter bandeirinha do país, né? Ia ser um carro descaracterizado, que estaria em combinação com algum outro vizinho bolsonarista, iria entrar. Aí, quando saísse, tcharam, não pode fazer revista, porque é um carro diplomático. Não pode abrir nem para receber multa, não abre. Gente, isso é da filme.
Absolute Cinema. E também Absolute Bolsonaro, porque é uma história sobre não assumir as próprias responsabilidades. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se está gostando do final dos vídeos, cogite participar do nosso grupo. O caminho para ser membro começa com um link. Fica parecendo que é um caminho muito longo, né? É um link que está fixado ali na caixa de comentários. Muito obrigado, gente. Um beijo e, como sempre, valeu!